porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde, que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Pelo que eu vi. Lembro vocês, a China reabriu as vendas e as saídas de material tem 12 dias. Nesses 12 dias nós competimos com os Estados Unidos, competimos com a Europa, competimos com o mundo inteiro, já que lá concentra mais de 94% desses insumos. Eu sei da boa vontade de muitas pessoas para fazer um pouco, mas lá concentra a grande quantidade. Hoje nós conseguimos fechar a compra de 200 milhões de itens hoje. O mercado começou a se ajustar, já estamos com 92% da produção chinesa voltando ao normal. Porque lá a curva está para baixo. A gente imagina que nesse mês agora de abril, essa compra nós vamos testar o prazo de entrega. Eles têm até 30 dias para entregar. Nós vamos ver se isso vai chegar aqui com 5, com 10, com 15, com 20 ou com 30. Pode ser que para a gente colocar esse material aqui, pode ser que o ministro Tarcísio vai ter que fazer uma logística internacional. Pode ser que vai ter que mandar cargueiros lá na China para pegar esse material para voltar. Dessa doença é então, na isso Páscoa. agora, após a assinatura desse contrato, aí a coisa pode andar. Hoje, o nosso maior desafio no Ministério da Saúde, tenho certeza de todos os ministérios, é a burocracia estatal, típica da estatal, que tem que ter e que a gente Mendonça já falou muito, mas que para tempos de emergência, entre aprovar uma MP com recursos adicionais, como foi votado lá no Congresso, e esta MP literalmente se transformar num empenho para que a gente possa empenhar esses valores, são sempre valores altos, e pagar e poder andar, demora. Os fornecedores da China, eles querem receber contra a entrega, que é uma coisa atípica também. Então, a Embaixada do Brasil na China vai fazer a conferência e fazer o pagamento. Nós estamos trabalhando com muita agilidade, mas precisamos de conforto legal para poder andarmos mais rápido, todos nós que estamos aqui. Nós temos uma série de outros itens, mas eu acho que, pelo que eu entendi, General Braga, a gente depois permanece para que o Wanderson apresente o boletim, que é o consolidado das 24 horas, o Gabardo apresente as providências que tem em relação que foram tomadas, essa questão de abastecimento. Era o modelo anterior, então, ficava o Mandetta, o Wanderson e o Gabardo. Gerais falando, da saúde, durante que continua horas, técnica, foram 50 boletins. E continua o Bolsonaro mudou o esquema, botou o Braga Neto, que é chefe da Casa Civil, para comandar e botou os outros ministros aí. Ele deu uma baixada na bola do Mandetta, foi isso aí que ele fez. E não adianta dizer que não foi, porque foi. Aqui eu agradeço os dois presidentes que trabalharam o final de semana todo e trabalharam hoje e estão trabalhando no Ministério para que a gente possa ter o estoque nacional de leitos, o estoque nacional de insumos e para que a gente possa analisar as condicionantes do sistema de saúde para, na hora certa, podemos dar um passo à frente em relação à economia. E o Mandetta é um bom ministro, só obrigado, que ministro ele Mandetta. passava os números. Então, deixando claro para os E senhores... o Wanderson falava, e o outro, o Gabardo falava, agora não. Esse é o Braga Neto, chefe da Casa Civil. Todos os dias, sempre com a presença de mais de um ministério, mas a constante presença do Ministério da Saúde aqui todos os dias. Nós passaremos agora a 8 perguntas. Após as 8 perguntas, o ministro Mandetta permanecerá. Vamos ouvir as perguntas aí. Briefing diário. Se foi interessante, a gente mantém. Então a gente espera o Mandetta voltar com aqueles boletins ligados à saúde. Não teve dúvida que depois do quebra-pau do Bolsonaro, com o Mandetta, ele mudou o esquema. Mudou o esquema. Falou, senhor Mandetta, você vai falar todo mundo. Luciana Verdolim, Jovem Pan. Vamos ouvir a pergunta da Jovem Pan. Cadê a pergunta? Onde é que está a pergunta? Se for essa onda, a gente vai tirar do ar. Espera o Mandetta voltar para passar os dados da saúde. Boa tarde, ministro. Eu queria perguntar para o ministro Mandetta sobre a taxa de letalidade, que ela vem aumentando aos poucos nos últimos dias. Era de pouco mais de 2% na semana passada. Número de mortes. Agora, de ontem para hoje, já subiu 0,3%. É natural, né? Está subindo o pico.
Por que vem tendo esse aumento Porque o constante pico está subindo, da taxa de meu irmão. Acho que letalidade é aqui isso. no Brasil? Muito bem. A taxa de letalidade ela é calculada assim: tenho tantos casos confirmados e tenho tantos óbitos. Eu divido a proporcionalidade de um para o outro. Os óbitos são muito mais fáceis de serem confirmados. Uma pessoa falece, eu tenho a confirmação do vírus. Já Nem era sempre. caso confirmado, foi a óbito. Os casos que estão aí, nós não temos testagem para todos. É isso aí. Então, o número de casos confirmados é muito maior do que o número de casos que temos como casos confirmados. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora Testados. e que existem, Seria maior. nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, Então pode definir maior se é fica a coronavírus ou não. letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. Então, a sua pergunta é muito pertinente por conta de que nós não estamos chegando hoje 500 mil testes aqui que o Tarcísio acabou de informar, Vale do Rio Doce conseguiu. Temos a parceria também com o sistema bancário, Bradesco, Itaú, Santander, que estão mandando mais 5 milhões de testes, quer dizer, vamos ter 10 milhões, né? E vamos fazer ainda mais a PCR-RT, nós vamos aumentar muito o número de casos confirmados. Então, esperem para essa semana o aumento do número de casos. E aumenta a Se aumentar o número letalidade de casos, também. vai cair a taxa de letalidade. Taxa cai, mas vai aumentar o número de Os casos mortes. no mundo, segundo o Gabardo me falou aqui, 4,8 a taxa de letalidade. Volto a repetir, esta patologia, ela é nova, ela está escrevendo a sua história. Nós estamos interpretando Nós no não dia a entendemos dia, direito, né, ministro? e ela vai se mostrar de maneiras assimétricas até que nós tenhamos no mundo uma uniformidade. Eu acredito que nós ainda vamos levar um bom tempo para escrevermos. Do mesmo jeito que a gente história não sabe, natural a dessa maioria doença, não sabe. A fisiopatologia dessa doença, a letalidade. E agora, algumas coisas a gente sabe, a morbidade. Quanto tempo essas pessoas ficam internadas? Para quem vai atender, isso é ouro. Nós sabemos uma letalidade, para nós é relativa, porque tem essa questão da testagem. E nós temos em São Paulo um ponto fora da curva, que a gente vem monitorando, eu tenho pedido, que é um hospital só de idosos, de um plano de saúde que só vende plano para idosos, e que iniciou um processo de contaminação de pessoas nesse local. Então, ele é um case, ele é um caso que a gente está monitorando para saber ele não se repete caso esses idosos estivessem em qualquer outro lugar. Não é bem o que o secretário dele falou. O secretário dele falou, Wanderson, Segunda pergunta, se aumentar Thiago Nolasco, a TV testagem, a letalidade vai aumentar também, o que é óbvio. Olá, ministros. Boa tarde. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Ministro, eu gostaria de saber se o senhor está tendo ou teve atritos com o presidente Jair Bolsonaro, se sente ameaçado de demissão ou se pretende deixar o cargo. Antes de você começar, deixa claro para vocês, não existe essa Esse é o Braga Neto, esse é o que manda em tudo. Ministro Mandetta, isso aí está fora de cogitação, no momento, tá certo? Não existe. Certo. General, Vamos mas lá. deixa Em o política, quando a gente ministro fala, não responder existe, o isso. professor já fala, existe. Bom, é claro que existem situações em que você aponta um caminho, você pode ter dificuldades aqui ou acolá. O importante é que o espírito de todos é no sentido de tentar ajudar, tentar partir para a fase produtiva. Teve ou não atrito? Quando você tem uma notícia difícil, você passa por um processo de análise daquilo dali, você procura alternativas para aquilo dali. Isso é normal, isso é da natureza humana. O que a gente vem procurando é uma unicidade. Eu acho que hoje esse formato do Ministério junto, enfrentando, eu acho que ele responde. Eu acho que todos nós estamos tentando fazer o melhor pelo povo brasileiro. E o presidente também. Agora, os processos em andamento, as tensões, são normais pelo tamanho desta Se as tensões crise. são normais, houve atrito. Isso não é uma crise, seria muito Claro. pequeno da minha parte
eu achar que isto é um grande problema, que este é o meu grande problema. Quando a gente fala foco, não vamos perder o foco. O foco está dizendo que se houve o quebra-pau, e parece que houve, o interesse não é esse, é combater a doença. Sistema mundial. O general Braga Neto não gostou da Ele é mais dramático do que as guerras mundiais, ele é mais dramático do que qualquer coisa anterior, porque ele atacou o país que mais produz insumos, máscaras, equipamentos de proteção individual. Quem vê a imprensa, ontem eu assisti ao Fantástico, os profissionais de saúde em situação dramática, é aquilo ali no mundo inteiro. Ontem, Nova York baixou a regulamentação para que a máscara N95 seja usada por 5 dias e seja individual. Aliás, faço aqui um apelo. A gente não tem isso aqui, tem máscara em São Paulo nem Rio. N95 na caixa, passa num hospital e deixa lá. Ou entregue na Secretaria Estadual de Saúde. Um profissional de saúde pode precisar. Por isso tem muito médico e enfermeiro sendo infectado. Porque é ele que vai atender todo mundo. É muito grande isso. Esse vírus, ele ataca a economia, ele ataca a sociedade, as políticas sociais, ele ataca a dinâmica da sociedade, transporte, bolsa de valores, ele ataca tudo, ele é sistêmico. A saúde é um norte, é um farol. Enquanto nós não temos uma resposta mais cientificamente comprovada, a saúde vai falar: para e vamos evitar contágio. Isso não é a saúde ser boa ou má, estar certa ou estar errada. Isso é o nosso instinto de preservação. Isso, como diz Khalil Gibran, isso é a ânsia da vida por si mesma. Isso é a nossa... Ele tem uma posição e o Bolsonaro tem outra. Ele diz que tem que agir pela ciência, seguir os governadores que estão seguindo a ciência, e o Bolsonaro tem outra. Por isso que ele levou uma trancada. E a imprensa, percebendo que ele foi o último a falar, só está perguntando para ele. Tem hospital de campanha aqui em São Paulo, ó, no Pacaembu, quase montado. Vamos ver a próxima pergunta daqui a pouco. Deixa eu dar um recado rápido aí. Vamos ver a próxima pergunta daqui a pouquinho. Me dá um recado aí.